Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar a segunda parte do vídeo Fatos Interessantes sobre Bulgária, porque recebi vários likes, comentários com interesse de vocês, então por isso quis fazer mais um vídeo sobre isso. Olha, dá para fazer um monte, porque são muitos fatos interessantes. Eu também fiz uma pesquisa, são mais do que eu posso imaginar ainda. Tipo assim, é um país bem pequeno, mas que deu muita coisa ao mundo. Então, nesse vídeo vamos começar pelo fato de que Bulgária é o único país em Europa que nunca mudou seu nome depois que foi criado, depois que foi fundado em 681. Como falei no vídeo antigo, o nosso país é o país mais antigo da Europa. E uma história bem interessante é que o pai do rei Asparukh, que foi fundador da Bulgária, que é um búlgaro antigo. O pai dele, ele veio da Ásia, porque os búlgaros antigos estavam morando lá. Como falei no vídeo anterior, Bulgária foi criada pelos três tribos, búlgaros antigos, eslavos e trácios. Então os búlgaros antigos vieram da Ásia, o resto estava já morando na Europa. Inclusive estavam morando no local que foi evangelizado pelo Paulo. É muito interessante, o nosso país fica na parte de Macedônia, Mícia, Tráquia, a Trácia, eu acho, se não me engano, é em português, por onde o Paulo passou. Mas enfim, eu não vou prolongar muito a isso, só queria falar brevemente essa história sobre o pai do Asparukh que fundou a Bulgária. Ele veio da Ásia para a Europa, justamente no território evangelizado por Paulo, aonde ele aceitou Jesus, aceitou o cristianismo, se tornou cristão, porque os búlgaros antigos eram pagãos, como muitas pessoas de muitas tribos naquela época. Então ele aceitou Jesus. Isso foi antes da Bulgária ser fundada. E ele falou para os filhos dele, usou na realidade uma parábola. Ele pegou uma madeira fina, tipo um pau fino, e ele falou para eles: tenta quebrar esse pau. Foi muito fácil, quebraram bem tranquilo. Depois ele deu um monte de madeiras para os seus filhos e falaram: agora tente com as duas mãos quebrar essas madeiras. Eles tentaram, mas claro, não conseguiram quebrar, porque eram muitos, eram juntos e não conseguiam quebrar essas madeiras mais. Eles tentaram quebrar essas madeiras, mas como eram juntos, a força era insuficiente para quebrar tudo junto. E então o rei falou para os seus filhos: estão vendo? Quando cada um de vocês está sozinho, ele é muito mais fraco do que se vocês ficarem juntos. Aí a sua força é muito maior e vocês não podem ser quebrados, não podem ser vencidos com facilidade. Então é muito importante ser unidos. Por isso que o lema do nosso país é: a unidade faz força. Força vem da unidade. Claro que o inimigo atacou muito justamente nessa área, historicamente falando, Bulgária, mas esse é segue sendo o nosso lema do nosso país. Acho isso muito interessante, muito lindo. Outro fato interessante sobre Bulgária é que o tesouro mais antigo do mundo de ouro, ele foi achado na Bulgária, em Varna. Na Bulgária, inclusive, tem uma das mais antigas sepulturas de trácios na Europa, talvez no mundo também. Inclusive, parentes meus, junto com meu marido, uns 6 anos atrás, foram numa expedição, se não me engano, que é a palavra arqueológica, e acharam lá uma sepultura e esqueleto de
trácios de muitos anos atrás, antes de Cristo ainda. Outro fato interessante é que nós, os búlgaros, usamos os gestos de sim e não da forma contrária de todas as pessoas do mundo. Tipo assim, em búlgaro, sim é assim e não é assim. Todo estrangeiro que vem na Bulgária fica confuso com isso. E eu já fico mais confusa ainda porque nos países onde eu estive é sempre o contrário, né? Só nós, búlgaros, que fazemos isso dessa forma. Então eu fico fazendo assim, se não, já fico confusa, como que tem que fazer com a cabeça? O pessoal fica rindo de mim. Outro fato interessante é que uma música folclórica búlgara, ela foi mandada para o espaço, se posso dizer assim, como uma das coisas mais importantes e uma das melhores coisas na civilização, que foram feitas na civilização. Na realidade, o nosso folclore é muito lindo, muito específico, tem roupas bonitas e principalmente a nossa música folclórica, ela é muito rica e muito difícil de estrangeiros tocarem e cantarem também as nossas músicas, que tem muita volta, faz muita volta para cima, para baixo. É algo muito lindo e difícil de cantar e tocar. Outro fato interessante é que o exército búlgaro, ele nunca perdeu a sua bandeira, nossa bandeira no caso, em nenhuma guerra. E Bulgária já participou em um monte de guerras, mas nunca perdemos a nossa bandeira, nunca a nossa bandeira foi pega dos inimigos, vamos dizer assim, nunca foi rasgada, nada disso, nunca perdemos a bandeira. Outra coisa importante e interessante é que Bulgária foi escrava da Turquia por 5 séculos, por quase 100 anos, um pouco menos, da Grécia durante a história, mas a gente nunca escravizou ninguém. Somos o país, um dos poucos países, na realidade, da Europa e do mundo inteiro que nunca escravizamos ninguém. O nosso povo é um povo bem pacífico. Outro fato interessante é que aproximadamente 30% do território da Bulgária é coberto por bosques e árvores, é uma natureza lindérrima. E tem, inclusive, umas árvores do tipo pinheiros que têm mais de 1.200, 1.300 anos, que existem até hoje. Outro fato interessante é que as rosas cultivadas na Bulgária são lindérrimas. O país cultiva muita rosa e nós produzimos 70 a 80% do óleo de rosas do mundo, que é um ingrediente muito importante de fazer perfumes. Outro fato interessante é que a Igreja Ortodoxa Búlgara é a igreja eslava mais antiga do mundo. Outra coisa muito interessante é que a gente é muito bom em certos esportes, principalmente em atletismo, antigamente futebol, mas também ginástica, luta olímpica, que a gente sempre está nos primeiros lugares no mundo. E a gente tem vários recordes mundiais que ninguém combateu até agora, ninguém quebrou, se não me engano que é o termo usado. Por exemplo, Stefka Kostadinova, ela fez o recorde mundial de pulo alto mais de 30 anos atrás e nunca ninguém venceu ela, até agora. Ela pulou 2,09 centímetros. Outro fato interessante é que o criador de Facebook, Mark Zuckerberg, ele tem raízes búlgaras. O avô dele foi da Bulgária para os Estados Unidos nos anos 40 do século passado. Bulgária está no 3º lugar na Europa, depois da Itália e Grécia, e um dos primeiros lugares no mundo de riquezas arqueológicas. E aí, como eu falei, tem um monte de coisa bem bacana, turismo arqueológico muito desenvolvido por causa disso que a gente
o nosso país, na realidade, foi criado há muitos séculos atrás. Em 716, isso é século VIII, Bulgária, com rei Tervel, salvou toda a Europa de uma islamização. Como assim? Combateu os árabes, o exército dos árabes que queriam entrar para islamizar a Europa. Isso foi bem perto da Grécia. Na realidade, no território da Grécia, os búlgaros combateram e então impediram que os árabes entrassem na Europa e islamizassem a nossa região. Outro fato interessante é que Bulgária está no terceiro lugar do mundo de número de especialistas em TI, eu acho que assim se fala, programistas, pessoas que trabalham com internet, com programas, e a nossa internet é uma das melhores do mundo. Estamos nos primeiros lugares do mundo de internet boa e pessoas que trabalham nessa área. Outra coisa interessante é que na Bulgária tem muitas águas minerais e termais com uma temperatura bem alta que as pessoas podem tomar banho até no inverno lá, sem problema nenhum, porque a água é muito quente e cura muitas doenças, é muito lindo. E outro fato interessante com o qual eu planejo parar por aqui nesse vídeo, porque senão ele vai se prolongar pra caramba, é que a nossa cidade Plovdiv é a quinta cidade mais antiga do mundo inteiro. Tipo assim, muito antes de Cristo foi fundada essa cidade. Lá nessa cidade, Plovdiv, teve civilização de muitos séculos atrás, antes de Cristo também, uns anos antes de Cristo. É uma cidade linda e vale a pena muito de ver, de visitar ela. Plovdiv é a segunda maior cidade no país. Então, são tantos fatos que foi difícil eu escolher sobre qual eu falar um pouquinho, mas espero que esse vídeo possa ter te ajudado a conhecer melhor o meu país, se apaixonar mais e ter vontade de conhecer, porque realmente tem muita coisa bacana que você pode ver e aprender visitando o meu país. Queria ressaltar aqui que no vídeo anterior eu falei que lá é muito barato, segue sendo barato comparado com muitos países na Europa e alguns no mundo, mas claro que a maioria dos países sofreu na economia por causa da pandemia, então as coisas ficaram um pouco mais caras, mas ainda assim é bem mais em conta do que muitos outros países. Então vale muito a pena para você visitar, vale muito a pena para você investir em conhecer um dia. Deus te abençoe grandemente. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, manda para alguém que quer aprender mais sobre o meu país. Provavelmente vou fazer mais vídeos assim, se você gostar. E não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal. Deus te abençoe grandemente. E se Ele permitir, te vejo no meu próximo vídeo. Beijos!